Eu conheço um apóstolo americano, na verdade é um brasileiro que mora na América, que ele foi capa do jornal New York Times, porque todos os órgãos de controle de estação avisaram que naquele ano haveria a pior nevasca da história do estado de Massachusetts, principalmente na região da Grande Boston. E como tinha muitos brasileiros imigrantes naquela época lá naquele lugar, e os imigrantes só fazem um trabalho pesado, e a maioria do trabalho pesado é externo, esse pessoal ia ficar sem trabalhar por meses, e não iam ter o que comer. E foram falar com esse apóstolo. Esse apóstolo falou assim: pois esse ano não vai nevar. E disseram: como o senhor sabe disso? Porque eu vou entrar na brecha. E ele jejuou 40 dias. Tem o livro dele, tem a foto do dia que ele começou o jejum e do dia que ele terminou o jejum. Do dia que ele terminou o jejum, ele parecia uma caveira. Ele estava só pele e osso, quase morrendo. 40 dias de jejum. E o Senhor falava com ele como ele ia quebrando o jejum a gotas d'água nos últimos dias para voltar a uma vida normal. Não vai nevar. Eu esqueci como é que chama esses meteorologistas falando: vai vir a neve, vai vir a neve. Somente a cidade de Somerville compraram quase 2 toneladas de sal para jogar nas ruas para derreter a neve. E o pastor dizendo: não vai nevar. Nevou na região inteira, dos lados para lá. Na cidade onde os brasileiros estavam, não caiu um floco de neve. Só que depois que esse homem fez esse jejum de 40 dias, ele não ficou mais normal. Ele passou a viver mais no mundo de lá do que de cá. Ele assumiu uma postura de orar 3 horas por dia pelo resto da vida dele. E eu vivi para ver dentro da igreja dele, uma igreja desse porte. Quando abri a porta da igreja, a gente não conseguia andar. Ao abrir a porta, vinha uma presença que a gente caía lá na porta. Eu, pregador, ia me arrastando da porta até o púlpito, arrastando como uma criança. E não era só eu, estava todo mundo. Essa igreja em Boston, por 6 meses, batizou 900 adolescentes, filhos de brasileiros, nas águas. A presença dos anjos era notória nesse lugar. Esse homem acabou sendo excluído das Assembleias de Deus. Por quê? Porque ele desceu a um nível tão profundo nas águas, como ninguém nunca tinha descido até lá. Falaram que era loucura, falaram que era uma coisa anormal. Todos os grandes homens da nossa geração, eu vivi para conhecer o pastor Benny Hinn, todos eles foram alvejados por críticas e tiros espirituais. Quem perseguia eles não eram os ímpios, não, eram os crentes. Que tipo de crente perseguia ele? Crente que conhece a Bíblia, a estrutura religiosa, mas nunca fez o que eles fizeram, nunca buscaram da forma que eles buscaram. E aí quem nunca experimentou se acha no direito de julgar o outro. De vez em quando você pega um pastor ou outro conhecido, famoso, dando risada do movimento pentecostal, dizendo: ai, esse aí está voando, daqui a pouco vai faltar anjo no céu, porque na oração dele ele chama os anjos para baixo. A minha oração já foi alvo de críticas. Vocês conseguem imaginar isso? Porque quando eu orava no início, eu não orava pedindo anjos de fogo, eu pedia 8 serafins. Se pegar minhas mensagens antigas, vocês vão ver isso. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Eu estava na África. Eu fui para a África como um menino. Me convidaram para pregar, eu não entendia nada de batalha espiritual, o assembleiano não se mete com essas coisas. E eu fui apenas para mais uma cruzada. Quando eu cheguei no aeroporto de Angola, isso há 28 anos atrás, quando eu estava na fila da imigração, um homem aqui atrás de mim, um africano de quase 2 metros de altura, terno, gravata, pastinha de executivo, era um executivo do país. Eu estou na frente para ser atendido, ele bateu no meu ombro. Quando eu olhei para trás, o homem tinha aparência de homem, mas os olhos dele não tinham olhos, eram 2 bolas brancas. Ele falou com uma voz gutural, uma voz pesada. Ele disse para mim: o que você veio fazer na minha terra? Aqui eu mando. Até a entrada dali da imigração, você está protegido. Quando você entrar dentro do meu território, eu vou te matar. Eu não entendi nada. Quando eu fui falar com ele, ele piscou, ele voltou. Os olhos dele ficou normal. Eu não estava falando com um homem, era uma entidade. Mas eu nunca estudei sobre isso. Eu pisei dentro do país, atravessei a imigração. A irmã Ceci, uma empresária portuguesa que foi quem me levou, ela me tirou dali. Eu dentro do carro comecei a passar mal. Fui para o apartamento dela, me tranquei no quarto. Um espírito de loucura tomou conta da minha mente. Eu bati a cabeça na parede. Eu fiquei 4 dias sem comer. Eu ia dormir e sentia gente dormindo do meu lado. Ela foi enchendo o apartamento dela de gente de oração que conhecia esse mundo. Eu não conhecia esse mundo. Eu não estava preparado para isso. No 4º dia, quando eu já estava desfalecendo, onde eu já via, eu comecei a ver coisas dentro do quarto. E para mim era porque eu não estava comendo, e eu não sentia fome. Depois do 3º dia de jejum, você perde a fome. Eu estava mais no outro mundo do que desse. Eu dobrei meu joelho e o Senhor falou comigo: faça esta oração. E o Senhor falou no meu ouvido: 8 serafins. O Senhor disse: olha os 4 cantos do quarto. Eu olhei e disse: peça
para que eu coloque 2 em cada canto desse quarto. E quando eu falei, Senhor, mande 8 serafins, 2 naquele canto, 2 nesse, 2 nesse e 2 nesse. Quando eu terminei de fazer isso, explodiu algo dentro do quarto, um barulho que quase tremeu o apartamento. O quarto foi tomado por uma fumaça, mas era uma fumaça fedida. Depois eu descobri o tal do enxofre. Eu fiquei todo arrepiado, consegui levantar, botei a mão na maçaneta da porta. Quando eu abri, os irmãos estavam na porta olhando. O que foi que aconteceu? Eu disse, está cheio de fumaça. Uma irmã entrou orando em línguas e disse, o diabo foi embora, o Senhor te fortaleceu. Me deram uma sopa, marcamos os dias para o culto. O primeiro culto foi numa Assembleia de Deus em Macoluz, ficava 100 metros dali, dava para ir a pé. O país estava todo destruído com guerras, muitas pessoas mutiladas no meio da rua. Eu fui andando do apartamento dela de baixo até chegar na igreja. Se não caiu no meio da rua umas 50 pessoas endemoniadas, não caiu ninguém. Eu não falava nada, eu passava perto das pessoas, elas caíam estribuchando no chão. Eu comecei a perceber que existe de fato armas espirituais, existe de fato profundezas espirituais que nós não conhecemos. Não conhecemos porque temos medo de entrar nas águas. Temos medo daquilo que nós não conhecemos. E eu fui me envolvendo com Deus. Naquela época, dentro de Angola, eu preguei em 40 dias. Foi a primeira vez que eu vi milagres acontecerem, ossos nascerem onde não tinham, pessoas serem curadas de forma miraculosa. Eu voltei para o Brasil com uma outra visão. Fui sentar com os meus pais, eles disseram, calma, cuidado para não ficar fanático. Comecei a fazer as minhas orações por onde eu ia. Senhor, manda anjos ali, anjos aqui. Eu fui chamado pelos pastores mais conhecidos desse Brasil. Me lembro como se fosse hoje em São Paulo, num shopping. Marcaram comigo uma reunião numa sala fechada e disseram, olha, você tem que parar de ficar pedindo anjo na sua oração. E eu falei, por quê? Porque os anjos que você está pedindo são anjos que ficam apenas diante do trono de Deus, que são serafins. Eles não descem à terra, são anjos disso ou daquilo. E me deram uma sistemática teológica. Aí eu falei, mas se eles ficam no céu, como é que eles queimaram os lábios de Isaías? Está escrito que Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os anjos voavam acima do trono de Deus. E eu disse, eis que estou perecendo porque os meus lábios são impuros. E o Senhor enviou um serafim que pegou com uma tenaz uma brasa de fogo do altar e queimou os meus lábios. Eu falei para eles, Isaías foi levado ao céu ou os anjos desceram onde ele estava? Aí engasgaram, não souberam falar. Não, o negócio é o seguinte, você para de falar isso, senão nós vamos começar a dizer nas revistas, nos jornais, que você é um herético. E eu fui falar com Deus, eu falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor disse, vamos enganar eles. Continua orando, só não pede 8 anjos, só pede para eu mandar anjos de fogo. Foi por quê? Porque a palavra seraf significa aquele que arde em fogo. Ela é o prefixo da palavra serafim, ou seja, aquele que arde em fogo e é grande como um gigante. Eu continuo fazendo os mesmos pedidos, só que ninguém nunca mais me incomodou. Por quê? Porque são pessoas que acham que conhecem, mas não conhecem. O pior tipo de crente é aquele que quando vê você falar em línguas, bater o pé no chão e diz, ó, quieta que isso aí é coisa de menino. Se as pessoas soubessem o que acontece com um crente que leva ele para esse nível, quando ele praticamente é possuído e ele perde o controle sobre os seus membros, sobre a perna e braço, não é que ele não sabe o que está acontecendo. O crente cheio do Espírito Santo sabe exatamente o que está acontecendo. Só que ele não consegue se controlar, tamanho é o gozo, tamanho é a alegria, porque o sobrenatural divino possuiu o natural da terra. Jesus disse, você não pode entrar na casa do valente se primeiro não amarrar o valente. Depois que você entrar e amarrar o valente, aí sim você entra na casa e toma os bens. Veja que essa expressão revela para nós que Jesus, ele sempre ensinou estratégias do mundo espiritual. Jesus, ele sempre ensinou estratégias de como lutar contra o inimigo. Irmãos, está tudo na Bíblia. E esse testemunho do pastor Marco Feliciano ensina para nós como que o mundo espiritual ele se move, como que o inimigo ele tem resistência ao Evangelho de Cristo, locais que têm resistência ao Evangelho de Cristo. E muitas das vezes os cristãos não têm resistência ao inimigo. Eles permitem o inimigo fazer aquilo que bem entende. Muitas das vezes porque o inimigo se disfarça de amigo. Irmãos, tudo aquilo que fere a palavra de Deus, tudo aquilo que fere a doutrina da Bíblia é estratégia do inimigo. Jesus, ele não chamou a sua igreja para ter amizade com o inimigo, mas ele chamou a sua igreja para ser luz. E aonde a luz chega, ela faz diferenciação. Veja que o ataque
que o pastor sofreu foi um ataque muito forte do inimigo. Foi um ataque que veio na sua mente, que veio no seu intelecto, que veio realmente para fazer ele parar. Mas louvado seja Deus, porque ali existia uma igreja, e essa igreja orou e buscou a Deus pela vida do pastor. E que nesses dias de hoje a igreja também esteja assim, uma igreja que se une e que ora para que Deus ele mova e liberte aqueles que necessitam. Os créditos vão para o pastor Marco Feliciano. Siga o pastor Marco Feliciano nas redes sociais. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, nos siga nas redes. Em algum local desse vídeo está aparecendo um botão escrito seguir. Aperte nesse botão, nos siga. São diversas mensagens no direct, são diversos comentários nos vídeos de pessoas dizendo que tiveram a sua vida restaurada, renovada, transformada. Pessoas que estão aceitando Jesus através de cada vídeo que nós temos compartilhado aqui, irmãos. O nome do Senhor tem sido glorificado. Você que tem um testemunho impactante e gostaria de compartilhá-lo em nossos perfis na rede, entre em contato pelo WhatsApp, tanto na descrição desse vídeo, como também na bio dos nossos perfis na rede. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.